igreja está comigo, amém? Nosso culto foi lindo até agora, mas eu estou muito feliz por estar aqui. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Eduardo, eu sou o Duda e eu sou líder do High Five junto com a minha esposa Lauren, que estava aqui em cima. Eu sou filho do pastor Cabeça e da Sandra Liz e a Mana, e estou muito feliz. Obrigado, pastores. Eu queria honrar uma pessoa. Vozinha, você pode ficar de pé, vozinha? E essa aqui é minha avó, Dona Maria. Obrigado, vó, pode sentar. Essa aqui é responsável pela fé dentro da minha casa, gente. Meu pai é fruto da fé dela, minha tia que está ao lado dela, e o meu tio Joel. Eu sou já então a terceira geração. E daí, daqui a alguns aninhos, porque eu casei há um ano só, daí vem a quarta geração, amém? Já lancei um spoiler aqui para minha esposa. Estou muito feliz. Obrigado, pastores, por liberarem um pouquinho de espaço no Dia das Crianças. Os pastores são os nossos grandes incentivadores. E quando chegou no dia agora 12, eles falaram: o culto tem que ser de vocês, para a gente poder compartilhar um pouquinho do que nós fazemos, mas do que nós cremos também. Você viu um louvor kids, você viu as orações, e as orações feitas pelo Mateus e pelo Tim, que eram os dois William Bonner aqui. É para mostrar para a igreja que os nossos olhos também estão para o que está acontecendo fora. Nós oramos por isso. E agora nós vamos para o momento da palavra. E eu, quando fui desafiado para estar aqui, o Senhor mexeu tantas coisas ao meu coração. Primeiro eu caí lá em Marcos 10, que é o versículo 14, é o versículo que dá embasamento ao Kids. Que é quando os discípulos vêm, os pais querem deixar as crianças com Jesus, e os discípulos dizem: não pode. Então o Senhor diz, o Senhor se ira primeiro com os seus e diz: deixem vir a mim os pequeninos, pois o reino de Deus, o reino dos céus é para quem são como ou semelhantes a esses. Esse é o versículo que nos dá embasamento. Tudo que nós fazemos é em cima disso. Nós queremos pegar na mão o seu filho e levar ele até Jesus, até que ele tenha maturidade, para ele, por conta, buscar a presença de Deus. Essa é a nossa missão. Só que quando eu estava orando sobre isso, o Senhor me colocou no meu coração que esse é o que fazemos. Mas tem um porquê por trás. Há algo que nos enche de ânimo, de incentivo, que é o que eu quero pregar hoje, essa noite. E é por isso que eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Daniel 1. E essa noite eu vou compartilhar com vocês o poder de uma criança nas mãos de Deus. Você pode ir abrindo a sua Bíblia. Eu até tinha pensado, igreja, enquanto você vai abrindo, em pedir para as crianças ajudar nesse momento. Mas depois eu pensei, bem, se pega até mal uma criança ajudar um pai e achar um versículo, né? É totalmente oposto do que eu quero pregar. Então, agora vocês por conta mesmo. Só que a gente tem um combinado no High, que é o seguinte: quem achou, eu vou perguntar, quem achou? E vocês vão falar: eu amo Jesus. Só que se for fraco, eu vou chamar eles para fazer no lugar de vocês, porque eles gritam, gente. Então agora é o seguinte, ó, Daniel 1. Igreja, quem achou? Olha aí que lindo. Vamos aplaudir ao Senhor. Foi lindo, foi bonito, foi bom. Até fiquei mais nervoso. Muito bom. Deixa lá, versículo 1, vamos lendo juntos. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, ou dominou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Versículo 3 agora. Então o rei Nabucodonosor ordenou que Astenaz, o chefe dos oficiais de sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico. Igreja, repete comigo: jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Amém. Essa aqui, gente, é o início da história de Daniel. Daniel é um grande homem na mão do Senhor. Daniel, ele foi profundamente usado por Deus em um tempo onde o povo de Deus, o povo de Judá agora, esqueceu
esqueceu a Deus, abandonou a Deus. Então Daniel vem e ele traz uma mensagem de esperança, como quem diz, em meio à Babilônia, em meio a um império que me tirou do Senhor, que me capturou, eu estou imerso nesse local, eu sou ainda alguém que está ligado a Deus. Esse é Daniel. Todos nós aqui conhecemos a história deles, ou deveríamos. Só que o que poucos sabem é que Daniel era um jovem quando foi para a Babilônia. E eu preciso te lembrar uma coisa: mas jovem até os 30 e pouco, que é só comprar uma roupa moderna, um tênis da hora e vir nos cultos do Propulsão, gente, é só hoje. Na época, fazia maioridade, já é adulto. Ou seja, se isso significa que ele então não era um jovem adulto, ele era, gente, um pré-adolescente. Quando você pega na versão, na língua original, hebraica, você vai ver que vem da palavra, a origem, a raiz, menino. Daniel era um menino quando foi para a Babilônia. Agora eu te faço uma pergunta: se Daniel foi profundamente usado, como todos nós conhecemos, na Babilônia, e foi para lá com em média até uns 14 anos, quem ensinou Daniel? Quem foi o pai de Daniel, velho? Quem foi o seu professor ou o seu líder lá na escolinha dominical? Eu não sei, a gente não vai saber, é um agente oculto na Bíblia. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos olhar as qualidades que há em Daniel, e nós vamos orar e pedir para o Senhor que o Senhor transforme a geração alfa, que o Mateus falou, dos seus filhos, uma geração de Daniel. Amém, igreja? Vocês acreditam nisso? A Babilônia, ela era famosa pela sua idolatria, pela luxúria, pela corrupção, pela agressão, a violência, pela maldade. A Babilônia era como os dias de hoje. E o seu filho e os nossos meninos e meninas aqui do Kids estão vivendo em meio a uma Babilônia. Mas a primeira coisa que a gente percebe em Daniel, a primeira coisa que a gente percebe que Daniel aprendeu, ou que alguém ensinou ao ponto dele ser luz em meio à Babilônia, é que ele é dedicado. Repete comigo: dedicado. Eu vou fazer você repetir várias vezes, porque no Kids é assim, entendeu? Então hoje aqui até a pregação eu vou usar, vai ter que repetir. Dedicado. Quando você lê o versículo 4, diz que ele era um jovem, um menino, de boa aparência. É a primeira coisa, e aqui a gente já se prende, a gente adora saber quem são os bonitinhos da Bíblia. Mas deixa eu fazer uma pesquisa rápida sobre o seu filho. Quem tem filho bonito aqui? Show, agora só as mães. O seu filho é bonito, sim ou não? Sim. Ótimo, é isso mesmo, resolvido, seu filho é bonito e pronto. Eu não esqueço, isso é muito registrado na minha mente. Ai, que dó. Porque a minha mãe até hoje fala para mim: filho, você sempre foi lindo, até quando nasceu, porque eu nasci prematuro, para quem não sabe. Já o meu pai, eu chego e falo: pai, como eu era? Ele falava assim: parecia um ratinho. E eu que agora tenho que decidir com quem eu tenho que escolher, se eu vou na opinião da minha mãe ou do meu pai. A minha avózinha é prova. Meu pai, quando eu nasci, olhou para minha avó, mostrou eu para minha avó disse: que lindo. Ele olhou e disse: é mesmo? Puxa vida. Mas todos os filhos de vocês são lindos. Mas a Bíblia passa da beleza. Ela diz culto, que dominavam as várias áreas do conhecimento. E isso é importante falar, gente. Nós precisamos de uma geração do seu filho, dos nossos pequenos, que eles sejam dedicados, excelentes. Escuta aqui, não é perfeccionista. Perfeccionista, igreja, é quem faz tudo muito bem para si mesmo. Mas o que nós queremos, alguém que é dedicado, excelente como Daniel, é uma geração que tudo que faz bem para glorificar o nome do Senhor. Nós precisamos. Sabe uma coisa muito legal? Se eu pudesse, eu liberava a entrada de todos os pais na série Do Avesso do RAI. É uma série que tem lá no nosso prédio do RAI.
aonde tudo que acontece no culto são eles que fazem. Mas tudo, a pregação, o louvor, tudo, a gente só ajuda. Gente, é tão lindo, mas tão lindo que, cara, quando tu vê eles servindo com aquela dedicação, com aquela excelência, a gente fica envergonhado. Mês passado teve ali a série e o Tim, que estava aqui junto com o Matheus, que foi o mini apresentador, o Tim, ele pregou sobre inveja. Uma das frases dele eu acho que eu nunca vou esquecer, o problema da inveja é que ela não só tira o que a gente queria do outro, como rouba algo que nós tínhamos, a presença de Deus. Uau! Quando ele falou isso eu falei, meu Deus! Quando deu o apelo e ele chamou as crianças para frente, quase que eu fui, igreja. E eu fui assim, se ele me perguntasse, Duda, por que tu tá aqui? Eu ia falar, eu fiquei com inveja da tua pregação. É muita excelência, é muita dedicação. Nós precisamos de uma geração, gente, que quando crescer, o Senhor envie para todas as áreas. Seja uma área dos estudos, dentro de uma faculdade, dentro de um mercado de trabalho. Não precisa ser só aqui. Sim, estamos formando pastores. Sim, estamos formando missionários, profetas, mestres. Mas também precisamos de empresários, juízes, advogados, médicos. Amém, igreja? Nós precisamos que os filhos de vocês sejam excelentes como Daniel foi. Não precisa também cobrar demais. Escuta com atenção, tem 2 problemas nesse ponto. Primeiro, seu filho não é, ele tem que ser um menino dedicado, mas ele não é obrigado a realizar os teus sonhos frustrados. Isso não. E o segundo erro, seu filho, cuidado, pai. Gente, com muita licença aqui, eu não sou pai, mas o Senhor me deu as crianças para eu pastorear, e delas eu sou um pai espiritual. Então, só cuidado, para quando você, na boa intenção de proteger seu filho, não botar ele numa caixinha. Ser dedicado, ser excelente, dói pra caramba, gente. Tem que cair o tempo todo e levantar. Cuidado, para não botar ele dentro de uma caixinha. Em nome de Jesus, Deus nos dará uma geração muito mais excelente que a nossa, muito mais dedicada que a nossa, amém? Além de dedicado, a Bíblia vai dizer que ele tem uma outra qualidade. E a segunda qualidade de Daniel é que ele era decidido. Versículo 8 vai dizer, mesmo capítulo: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Quando Daniel foi levado para o palácio do Nabucodonosor, na Babilônia, o rei olha aqueles meninos excelentes e diz: dê tudo de melhor, agrada eles, enche a barriga. Sabe por quê? Isso se chama estratégia. Nabucodonosor sabia muito bem como se faz para tu doutrinar uma população, uma geração. Sabe como? Começa nos pequeninos. Sabe por quê? Porque o intelecto deles ainda não está formado, o senso crítico ainda não completou. Então começa a falar os teus ideais enquanto eles ainda estão formando a forma de ver o mundo. Então é por isso que tem ideologia, é por isso que tem um monte de besteira que começam a falar para uma criança. Gente, tem alguma criança aqui? Senão eu vou assustar. Desculpa, ó, o Pedro ali do Speed, ó. Duda, obrigado. Muito bom. Isso é estratégia, não é de hoje, gente. Desde o início do iluminismo, quando tira Deus do centro, eles já entenderam como se faz. E eu não quero fazer aqui, trazer uma ideia de que a gente tem que ir contra o mundo e vamos lá contra as escolas. Seu filho precisa da escola. Mas sabe qual é a questão de Daniel? Ele era decidido, ele estava na Babilônia. Nenhum pai disse: você não vai para lá. Você vai, mas quando chegar lá e tentarem te mexer na tua mente, Daniel, você sabe a quem você pertence. Então ele vai para lá e diz: o rei quer me dar o melhor que tem? Eu não como, me dá só vegetal. O cara que ainda era o voluntário dele lá, né, o staff dele, disse: Daniel, eu vou morrer.
Ele diz, não, mas me dá só 10 dias, tu vai ver que eu vou ficar mais bonito. E a Bíblia diz que ele ficou mais bonito que os outros. Ele era decidido. Seu filho tem que ir para a escola, mas quando um professor, ou seja quem for, falar algo que não convém com o que acreditamos, em nome de Jesus, ele sabe a quem pertence. Ele sabe que contradiz o que o Senhor e a palavra diz, porque você já ensinou. Daniel era decidido, igreja. Eu tenho que alertar você uma coisa: cuidado, porque na minha geração o pai ia disputar a voz dele com a escola, que a criança passa muito tempo, com os amigos, porque ele sempre vai ouvir a opinião de um amigo, e tá tudo bem. Mas hoje você disputa com mais duas coisas: YouTubers e influencers. Cuidado, porque às vezes você está protegendo tão bem. Isso foi um movimento natural, gente. A rua ficou perigosa, os pais trouxeram as crianças para dentro de casa, e sabe o que descobriram? Que era bem pior ficar dentro de casa, porque agora ela está presa dentro do quarto, vendo alguém que está doutrinando a mente do seu filho debaixo do teu telhado. É por isso que pela primeira vez os pais estão tão distantes dos filhos, porque tem muito mais, tem muitas vozes que estão falando. Cuidado. Tem como tirar seu filho da rede social, gente? Não. A gente tem vários projetos tentando limitar a idade, mas um dia ele vai cair lá. Mas o dia que ele olhar alguém falando uma bobagem, ele já vai ter decidido por quem ele vai ouvir, quem ele segue, quem ele ama, a quem ele escuta. Provérbios 22:6 diz: instrua a criança no caminho que deve andar, e mesmo com o passar dos anos ela não se desviará. Fale mais de Jesus na tua casa. Em nome de Jesus, fale mais de Jesus na tua casa. Pega um pouquinho do teu tempo de lazer, paizinho, mãezinha, você que vai ser pai, para um pouquinho do tempo de lazer para perguntar sobre os personagens da Bíblia. Menos influencers, youtubers e notícias de hoje. Para filho, você conhece Daniel? Começa a orar mais com teu filho, pelo amor de Deus. Tomara que o teu filho acostume com a tua imagem de joelho orando de madrugada. Meu pai, ele sempre foi um homem de oração. E o meu pai, ele ganhou de Deus algo que também passou pela minha avó, que é os sonhos. Gente, quando meu pai chama para conversar, a minha avó ainda é pior, porque daí meu pai está num nível legal já com Deus, minha avó está num nível muito legal, muito crente assim, tá? Eu tô longe. Então quando eles me chamam para conversar sobre algo que eles sonharam, gente, eu juro que a minha perna vai tremendo até o papo. Uma vez meu pai brigou comigo porque num sonho eu tinha pecado. Eu falei, agora não dá, né, pai? Foi só no sonho. Que os seus filhos acostumem com a imagem de você orando, de você ouvindo a voz de Deus e sendo voz de Deus na tua casa. Sabe que quando eu era pequenininho eu queria ser jogador de futebol. Não tinha influencers, nem tanto youtubers, então eu era jogador de futebol. E eu queria ser o Kaká. Sabe por quê, igreja? Porque ele jogava bem? Jogava, mas na minha opinião o Ronaldinho jogava mais. É porque ele era crente. Meu pai me falava, é que o Kaká é crente, ele é de Deus, velho. Daí ele ia lá, fazia um gol, mostrava a camisa de sei lá o que, Jesus. Eu falava, eu vou ser esse cara, velho. Meu pai contava umas histórias que quando ele ia bater uma falta, ele orava para os anjos desviar. E eu acreditava. Nem sei se é real ou não. Uma vez eu fui jogar futebol, né, pai? Fui jogar futsal, bem pequenininho, né? Da idade do que seria o Spade. E eu cheguei lá, meu pai disse, filho, mas cara, tu vai jogar com meninos que precisam do futebol, que eles não têm filho, às vezes tá lá um menino que ele merece mais que tu vencer. E eu pequenininho olhei para ele e falei, então, eu vou orar para Deus me dar essa raça no jogo hoje, pai. E ele olhou para mim, o que se disse? Foi um piá que disse isso, gente. Ele falou, vamos orar junto então. Ensine teu filho o caminho que deve andar. Gente, instrui ele a forma de olhar para o mundo, a forma de pensar.
Sabe que lá em Marcos 10, o primeiro versículo que a gente já citou tanto aqui, quando o Senhor vê os discípulos impedindo as crianças, Ele se irou. Gente, possivelmente seja a única vez na Bíblia que o Senhor se ira com os discípulos. Sabe por quê? Porque eles só atrapalharam. Ninguém expulsou uma criança, ninguém bateu numa criança, eles só atrapalharam. Sabe qual é o problema? A gente nas nossas casas, nós estamos cada vez mais políticos, cada vez mais uma vida de caráter, cada vez politicamente corretos, que sabem falar de tudo, e menos bíblicos. Essa é a verdade, gente. Porque quando tinha uma geração como a da minha avó, que a gente chegava lá e cansava de ver ela orando, cansava de ver ela orando. Nós precisamos de casas que tenham pais e mães, homens e mulheres, ou um irmão mais velho, uma irmã mais velha, que ora, que lê a Bíblia e é voz de Deus na sua casa. É assim que se faz um filho excelente, mas um filho dedicado. Quando eu cheguei no RAI faz 2 anos e meio. E gente, tinha um menino do RAI que eu não conseguia ajudar. Eu não conseguia, porque ele tinha algumas coisas, ele não conseguia prestar atenção na palavra, ele tinha que sair no louvor. E eu orei um dia e disse: Deus, como que eu falo de Jesus para esse guri, Deus? Até que um dia eu chego num retiro. Já chorei tanto hoje também, azar, né? Espero que esteja limpo esse pano. Eu cheguei, vocês acham que Ministério Kids é só pular, né? E a gente cheguei no retiro e eu preguei, Deus me usou, glória a Deus, eu e todos os voluntários, que vocês às vezes não vê, porque eles estão mais discretinhos. E eu estava lá pregando, e quando eu saí da pregação, velho, o menino veio e me abraçou. Ele me abraçou e ele chorou muito, falando: eu amo Jesus. Eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. E eu orava e falava: Deus, como que tu fez? Como é que o Senhor fez isso? Como, se eu não sabia como, Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você: o nosso Deus está muito mais preocupado em alcançar eles. Quando ele saiu dali daquele abraço, ele saiu para um canto e eu disse: agora você vai orar pelos outros. E ele começou a orar e o Senhor batizou ele com línguas, gente. E ele foi batizado. Vamos aplaudir o Senhor. Dedicado, mas decidido. O Senhor é o mais interessado em o seu filho ser voz dentro da escola, voz dos céus em meio a um tempo de redes sociais, em meio a um caos emocional. O seu filho, ele vai estar ligado a Deus. Mas além disso, além dele ser excelente, dedicado e decidido, a Bíblia conta que ele era dependente de Deus. E eu botei tudo com D para ficar até mais fácil de decorar, gente. Olha aí, coisa fácil. Decidido. E depois dependente. No versículo 17, a Bíblia conta que Deus deu a Daniel o dom de interpretar sonhos e visões. E depois disso, capítulo 2, o rei tem um sonho muito louco. E ele chama todos os sábios e diz: que preciso que alguém revele. Ninguém revelou, ele matou geral. Ele era louco, Nabucodonosor. Então ele pega e diz: eu preciso de alguém. Se não me entregarem alguém para revelar o meu sonho, eu vou matar todo mundo. Daniel ficou com medo, porque ia sobrar para ele e para os amigos, eles iam morrer. Versículo 17, no capítulo 2 diz: Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que orassem a Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca daquele mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados como os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão.
Daniel louvou a Deus e disse: louvado seja o nome de Deus para todos sempre, a sabedoria e o poder a Ele pertencem. Daniel sabia a quem recorrer. Quando Daniel apertou as coisas, quando as coisas não estavam indo tão bem, Daniel sabia a quem recorrer. Por isso que quando o rei diz: agora a gente vai matar todo mundo, Daniel vai para o quartinho dele, agora já um adolescente, e ele chama os amigos e começa a orar: meu Deus! Sabe que um dia eu estava no raio e um menininho chegou para mim muito triste, gente, e disse: Duda, eu preciso da tua ajuda, porque eu estou andando com uma galera que não é legal do colégio. Mas tipo assim, ele tinha uns 8, 9 anos assim. Eu falei: sério, cara? Me conta. Ele falou: cara, essa galera tá fazendo umas coisas que não são legais, e eu fiz algumas delas, era tudo coisinha leve, sabe? Tudo coisinha bem leve, mas eu achei tão lindo. Minha vontade era falar: se ele soubesse que ele está mais perto de Deus do que o quanto ele está perto de Deus agora. A gente orou. Nós precisamos de uma geração, gente, que seja dependente de Deus. Sabe qual é o nosso problema, nós adultos? Que a gente vai amadurecendo e acreditando que Deus precisa que a gente cresça, que Ele precisa da minha formação teológica, que Ele precisa do meu empreendimento. Deus não precisa dessas coisas, e pelo contrário, Ele tem preferência em usar os pequenos. Sabe o que Jesus fala sobre as crianças na Bíblia? Prioridade. Não foi só com os discípulos que Ele gritou e se irou quando eles atrapalharam. Em outros momentos o Senhor diz: era melhor que se jogasse ao mar amarrado numa pedra. Jesus falando isso, do que fizesse mal algum aos pequeninos. Sabe por quê, igreja? Porque a Babilônia em que vivemos já criou 1000 formas de doutrinar o seu filho, mas Deus, muito mais. Existe uma janela 4x14. O maior movimento de evangelismo por muitos anos foi um local no mapa, era geográfico. Hoje se chama janela 4x14, porque se percebeu que se você converter uma criança, se você pregar e o Senhor alcançar aquela criança, dos 4 aos 14, 85% da igreja é formada por alguém que se converteu criança. Gente, tira o kids das igrejas, tira para ver se sobra. O Senhor sabia disso. Jesus sempre soube que eles eram um alvo, que era deles que tinha que estar a prioridade. É por isso que lá, quando Ele vai reconstituir algo com Pedro, primeiro Ele diz: os meus cordeirinhos. Nós precisamos de uma igreja, gente, que aprenda, uma geração que aprenda a ser dependente de Deus. E para isso eles vão ter que estar mais pertinho. Só que você vai ter que ajudar, pai. Tem que fazer devocional com o filho, tem que botar a Aline Barros diante do trono. Uma vez eu estava lá, até usei esse exemplo, vou falar já que tenho tempo, ouvindo umas músicas infantil com a minha esposa e relembrando a minha infância, que minha mãe botava para mim ouvir. Ô amor, como é que era aquela música que a gente citou? Quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. Eu falava: meu Deus, diante do trono, que isso? Mas Deus não iria deixar aquele a quem Ele tanto ama morrer sem sofrer, sem parar. O Filho único de Deus, perfeito e puro, se ofereceu para a dívida a pagar, no lugar daqueles que o Pai queria restaurar. Isso é diante do trono. Isso é musiquinha infantil. Para o seu filho ser dependente de Deus, ele precisa aprender com o seu exemplo. Primeiro você. E agora, depois que Daniel revela o sonho, e o Nabucodonosor diz
se apavora com aquilo, honra a vida de Daniel. Daniel vai lá de novo orar ao Senhor e diz: eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus pais. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que pedimos. Revelaste o sonho de Deus. Daniel sabia onde ele tinha que correr, para onde ele tinha que correr. Deixa eu fazer uma pergunta para você: e se a salvação da tua casa chegasse pelo seu filho? Tem uma história muito forte na minha vida, porque eu sou crente desde que nasci, e eu tenho um amigo muito íntimo que eu orei a vida toda pela conversão dele, e ele não aceitou Jesus. Até que um dia eu estou num culto, eu posto no stories e ele comenta assim: glória a Deus. E eu respondi embaixo, botei: a gente brinca sobre muita coisa, mas brincar sobre a minha fé, acho que tu foi longe. E ele respondeu: eu tenho muito o que te falar. E eu falei: meu Deus. Eu falei: amanhã a gente vai tomar um café. E ele foi lá, ele falou: eu aceitei a Jesus. E eu precisava te falar, só não sabia como, Duda, porque toda vez que eu ia falar contigo, eu lembrava de todas as vezes que tu orou por mim, todas as vezes que tu falava de Jesus. Só que ao mesmo tempo que ele falava, eu pensava: mas não fui eu. Quem foi? Ei, irmão, quem foi? Ele falou: tu não vai acreditar. A salvação da minha casa entrou pelo meu irmão mais novo. Biblicamente, Duda, a maior parte das vezes Deus usa o irmão mais velho. Eu já aprendi isso, mas na minha casa foi o mais novo. Sabe o que eu percebi, gente? Eu fui a fundo e descobri que ele tinha um irmão de 12 anos que estava indo na igreja há 1 ano e já estava 6 meses de jejum pela conversão do irmão. 12 anos! E a gente acreditando que precisa ser um madurão para pregar e ser alcançado, ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. 12 anos. Eu preciso, Pai, da sua ajuda, porque nós, domingo após domingo, estamos aqui, gente. Domingo após domingo a gente está lá no prédio, está lá em cima, está lá atrás, e a gente fica pulando com eles. E vocês acham mesmo que isso aqui nunca cansa? E o meu joelho já começa assim, ó: vai quebrar, vai. Cansa. Gente, vocês acham mesmo que não cansa? Para pregar ter que se infantilizar? Cansa. Vocês acham mesmo que às vezes a gente está lá e receber uma grosseria não cansa? Cansa. Mas deixa eu te dizer, se apenas um momento aquela criança abrir para o Espírito Santo, se apenas um momento ela aceitar o Senhor, valeu a pena. Deus precisa disso aqui para fazer eles uma geração dependente. Disso aqui. O problema é que a gente atrapalha. Nós vivemos numa Babilônia, igreja. A gente vive uma geração que ela é corrupta, que ela é cheia de luxos. Tu abre o teu Instagram, é luxo em cima de luxo. Falso, é um mundo falso, mentiroso, maldoso. É por isso que tem adultização. Vocês sabiam a quantidade de filme na Netflix, gente? Com 12 anos, com conteúdo é horrível. Pronome neutro já é o mínimo, gente. É a Netflix, é os youtubers. Youtubers, eles fazem vídeos infantis porque lucra mais, dá mais dinheiro, mais acesso, porque a criança pode reassistir 1000 vezes. Mas dá uma pesquisadinha no Instagram dele. Ou melhor não, porque daqui a pouco você vai assustar, né? Isso é uma Babilônia. Isso é uma Babilônia. Ideologia dentro de escola, gente, faz muito tempo. É uma Babilônia. Deixa eu falar uma coisa para você. A mídia está aí comigo? Hoje eu fui dar uma banda com a minha esposa. Fui dar uma banda com a minha esposa porque a gente tinha que comprar uma coisa antes de vir para a igreja. E eu fui num shopping e tinha uma livraria nova. Quando eu entrei na livraria, ela era tão linda, e eu pensei: meu Deus, que legal ter uma livraria. Vou ir atrás de um livro de teologia. E eu comecei a olhar, e atrás dos livros, não achava, até que eu olhei uma grande sessão infantil.
Eu falei, uau, Dia das Crianças. A Lauren disse, amor, vem cá. Olha as imagens. Não sei se vai... Aí, olha só. Área infantil. Primeiro livro, eu tirei foto só do que deu, para não ficar feio. Deusas, 50 deusas, divindades e santas. Paciência, pode ser só o que a gente não acredita. Ou Grúfalo, meu inimigo monstro. Alguma coisa assim. Paciência, pode ser só literatura, né? Então tá, como nascem as estrelas. A parte que faltava, sabe o que é a parte que faltava, igreja? Ele fala sobre todos nós somos incompletos. E ele vai lá e descobre que há algo que sacia ele. Eu li todo o livro, porque ele é bem curtinho, ele é com 3 frases por página, para uma criança. E ele encontra aquilo que sacia ele, e ele percebe que é bom, porque ele, quando ele é como é que é aquele joguinho? Pac-Man. Ele completa a parte do Pac-Man e ele começa a rolar e diz, nossa, como eu sou feliz, e percebe, eu não preciso mais disso. E larga, e vive como uma pessoa incompleta. Essa é a mensagem do livro para uma criança. Como se Jesus não bastasse. Pode passar? Olha só. Depois, olha isso aqui, velho. É um demônio, gente. E aquilo ali é um bebê no ventre. Gente, diante de Deus, estava na infantil. Eu fiz um vídeo e esqueci de botar lá. Mas no vídeo aparecia todo o setor de Star Wars e todos esses livros embaixo. Para quem gosta de Star Wars, pegou super mal. Olha aqui, Spa. É uma menina e um demônio atrás. Olha esse aqui, o mago. Olha esse aqui, o livro do Bill. Passa para mim qual era a próxima página. Olha o que estava na primeira página do livro. Como invocar? Coloque a mão em tal lugar, limpe a sua mente e repita as palavras. E daí tem uma frase demoníaca. Área infantil aqui em Porto Alegre. Sabe qual é o nosso problema, igreja? A Babilônia tem 1000 formas, tira isso por favor. A Babilônia tem 1000 formas para doutrinar as nossas crianças. E a gente, quando não a trabalha, é passivo. É passivo. Era só ensinar sobre Jesus. Jesus é teu bom amigo, filho. Filho, com Jesus tu pode tudo. Filho, não importa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei como vai ser o mundo do amanhã. Eu não sei, gente. É uma dor para um líder acompanhar uma criança tantos anos, sabendo que há tantas formas dela cair na frente, tantas formas dela sofrer, porque esta é a Babilônia de hoje. Mas a boa notícia é: eu não sei o caos do futuro. Eu não sei o que vai ser falado sobre ideologia. Eu não sei como eles vão atacar as crianças. Pode ser pelos filmes, pela escola, pelas redes sociais. Mas uma coisa eu sei: se elas forem dependentes de Deus, Deus vai cuidar do seu filho. Deus vai fazer dele um Daniel. Não importa se ele vive numa Babilônia, Deus vai levantar o teu filho para ser um profeta, um pregador, um missionário. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O pastor Vini, me desculpa se eu passei do ponto. Nunca mais. É que esse é o tema do meu coração, gente. É o que Deus está batendo há muito tempo. Eu quero orar por você hoje, que entende que você está em meio a uma Babilônia, mas crê que o seu filho, a próxima geração, vai ser usada por Deus para ser luz. Eu quero orar. Uma vez, eu sei que às vezes pode parecer um pouquinho, se eu extravasei, me perdoe, igreja. Eu sou só um filho da casa, eu sou a 3ª geração nessa igreja. Mais uma vez eu sonhei, meu pai teve uma visão de que eu tinha filhos e tinha abandonado. E passou quase 5 anos para a gente ganhar um entendimento do que Deus tinha falado. E o que Deus tinha falado era: o Senhor ia nos entregar filhos que nós precisávamos cuidar como pais. É por isso, gente, que domingo após domingo a gente estava falando para o seu filho de Jesus.
domingo após domingo. Vai ter retiro, vai ter acampa dentro, vai ter tudo. Mas em nome de Jesus a sua casa vai impulsionar. A sua casa vai aproximar de Jesus. Será um lar cheio do Espírito Santo. E agora, nesse momento, cadê as minhas flechas? Cadê as minhas flechas? Os Daniéis, Samuca, vem Dani, vem Levi, vem Elisa, vem Rafa. A Renata também, os que oraram aqui. Os mais velhinhos. Vem cá. Sabe o que diz a Bíblia, igreja? E agora eu quero que vocês fiquem de pé. Vocês estão comigo, amém? Passou meu tempo, eu vou encerrar. Olha só, sabe o que a Bíblia diz? Que quando Daniel, o livro são 12, 13 capítulos. Metade é histórico, a outra metade é profético. Daniel traz uma mensagem de esperança para a sua época, mas para hoje. A Babilônia é um caos na sua época, mas é hoje. Só que quando Daniel está nos seus últimos dias, a Bíblia diz que ele vai ler Jeremias, o profeta. E lá falavam, a Lauren explicou, a Lu explicou, a Bíblia se refere à próxima geração, as crianças como flechas. Então diz lá no capítulo 50, versículo 9, vejam, eu me mobilizarei e trarei contra a Babilônia uma colisão de grandes nações do norte. Elas tomarão posição de combate contra ela e a conquistarão. Suas flechas serão como guerreiras bem treinadas que não voltam de mãos vazias. Vem cá, pode ficar aqui na escadinha, gente. Vocês que são mais meus, eu posso passar vergonha. Vem aqui. Versículo 14, tomem posição de combate em volta da Babilônia. Igreja, se posicione em posição de combate em volta da Babilônia. Todos vocês que empunham um arco e atirem as flechas contra ela, não poupem flechas, pois o Senhor vai derrubá-la. Em nome de Jesus, se você quer sair daqui hoje como uma pessoa, um pai, uma mãe que sabe aguçar as flechas e quer jogar contra a Babilônia de forma profética, vem aqui na frente. Nós vamos orar. As nossas crianças vão orar. E os pastores também. Por favor. Cristo, tudo que eu sou é teu, filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Deus, em nome de Jesus, nos enche com teu Espírito, Pai.
Vem aqui com o teu poder. Deus, em nome de Jesus, enche cada casa representada aqui com o teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, o que nós te pedimos, Deus, unge agora todo pai, toda mãe. Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão aqui de forma profética, aqueles que ainda não têm filhos, em nome de Jesus, Deus, unge. Nós te pedimos, Deus, nos alcança com conteúdo, nos alcança com conhecimento, nos alcança com a disciplina e a devoção, mas nos alcança com o teu poder, com o teu Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, os filhos dos meus amigos aqui serão muito mais excelentes que nós, muito mais decididos que nós e muito mais dependentes de Deus. Em nome de Jesus. Se você ainda quer receber uma oração, levanta a mão. Os pastores estão indo aí, as crianças estão indo aí. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus.